Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, por canto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, aliança no céu com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória por canto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus convida ao rastro de amor, dos merecimentos por filhos de Deus, e quem pois confia no seu Salvador vai ver os entrados na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória por canto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, oferecendo a ti os primeiros minutos, as primeiras horas, Senhor, da nossa semana, diante de ti, pedindo ao Senhor, suplicando as tuas bênçãos, suplicando o teu cuidado, suplicando, Senhor, suplicando, Senhor, que as tuas promessas, Senhor, que nunca nos esqueçamos delas, que sempre possamos estudá-las, sempre possamos nos apropriar das tuas promessas, da sua graça, Senhor, que possamos sempre aprender mais e mais de ti, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela semana que passou, pelas bênçãos que o Senhor concedeu, por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. E hoje nós estamos aqui, Senhor, com um coração grato e esperançoso, Senhor, desejoso das tuas bênçãos, Senhor, que continuarão a nos acompanhar, Senhor. Que por onde passarmos, onde estivermos, Senhor, que possamos levar a luz do Senhor, a luz dos céus e iluminar, Senhor, esse mundo caído, pecador, que clama pelo Senhor, mas não sabe como pedir, que não sabe como se aproximar, e se aproximarão com a graça do Senhor, e que possamos ser instrumentos, Senhor, dessa tua graça também, ensinando, falando, cantando, Senhor, cânticos espirituais, e servindo o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus eu oro, agradeço e peço por essa semana, Senhor. Amém. Santo, Santo, Santo.
Obreiro aprovado. Em outros termos, em outros momentos da Bíblia, não só no Novo Testamento que esse termo é aplicado, né? Obreiro aprovado, como instrução paulina, apostólica, aos líderes da igreja, aos pastores, jovens pastores que Paulo preparou, e nós temos as cartas, né? E ele fala sobre esse obreiro aprovado, irrepreensível, e tem várias atribuições dadas a estes obreiros, diáconos, várias funções, né, dentro da Bíblia, dentro da palavra, dentro do Novo Testamento. Mas isso não é apenas para a liderança, isso é para todos aqueles que são chamados de cristãos. É um chamado para contribuir na obra do Senhor, contribuir com o espaço do Senhor, com o templo do Senhor, contribuir com a vida espiritual da igreja, contribuir de formas tão... nós passamos o olho e nem reparamos, mas contribuir de formas tão diferentes, tão distintas na casa do Senhor. E esse obreiro aprovado, ele precisa se dispor. O mais importante que ele tem para oferecer a sua vida, o seu trabalho, o seu tempo, o seu trabalho, a sua vida na sua casa, tudo isso, ele tira um tempo, ele tira uma quantidade de salário, ele tira uma quantidade do seu tempo, ele tira uma quantidade de diversos assuntos da sua casa, do seu trabalho, e põe numa questão de prioridade. Essa prioridade deve ser sempre ao Senhor. Por isso que nas atribuições que nós encontramos do pastor, do diácono, todas essas atribuições, elas se referem também e principalmente, eu diria, às questões fora dessas paredes aqui, fora do que nós chamamos de templo da igreja. Ele fala para você ser marido de uma só esposa, respeitador. Os seus filhos, eles precisam ser instruídos na obra do Senhor. Vocês percebem que há uma vida cotidiana, não é um ato religioso de vir à igreja, dar o dízimo, cantar umas músicas, ler um pouquinho da palavra. O obreiro aprovado, ele também precisa ter, além dessas coisas, façam essas coisas, mas não se esqueçam das outras. Precisa ter uma vida de compromisso com o Senhor. Precisa ter uma vida andando nos caminhos, discipulando, mostrando com a sua vida, fazendo a sua vida um instrumento de evangelismo, um instrumento de diaconia, serviço, diácono, servo. Daqui a algum tempo, estou fazendo grego esse semestre, daqui a algum tempo vou ficar aqui gastando meu grego aqui, como fazem os hipócritas. e diácono, ou diaconel, é aquele que serve, o diaconel é o eu sirvo, uma vida de serviço ao Senhor, de serviço ao corpo de Cristo, de serviço à igreja. E por isso que é tão importante
por isso que nós sempre lembramos e trazemos exemplos, né? Falamos de dízimos, falamos de ofertas, falamos da vida cotidiana, falamos, a carta de Tito fala de como deve ser o comportamento dos fiéis perante a sociedade, perante os outros, sendo irrepreensíveis, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas como se comportarem, como serem boas esposas, como serem servas de Deus, como serem amáveis. Os mais velhos também são instruídos, jovens, os adultos, tudo isso nós temos instrução para todas essas coisas, a fim de que todos nós possamos crescer como corpo de Cristo. Esse é um momento que nós separamos, nós reservamos para a entrega de dízimos e ofertas. Mas lembre-se que o dízimo e a oferta ela não é um ritual, ela é uma entrega de amor, um reconhecimento de que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos suprido e o Senhor nos supre à medida que caminhamos nos seus caminhos, seguimos a sua vontade, estamos submetidos à palavra do Senhor e aplicamos os ensinamentos bíblicos em nossas vidas. Aplicando esses ensinamentos bíblicos em nossas vidas, nós podemos ter uma certeza, não por troca, não por barganha, mas que se você tiver consciência de que 2 mais 2 é igual a 4, assim como Deus, o Criador, o disse, você tem um caminho lógico para seguir e você pode seguir e se organizar com lógica, com estratégia, seguindo os preceitos do Senhor, não brigando com a verdade, não dando murro em ponta de faca, mas entendendo e se submetendo ao Senhor. As coisas elas não funcionam da forma como eu queria, como eu gostaria. Elas funcionam como o Senhor quer. E quanto mais cedo nós aprendemos isso, mais a nossa vida melhora, mais a nossa vida tem pontos em que nós refletimos o caráter do Senhor. Jesus fez tudo o que fez, não pelo seu poder. Jesus, ele se submeteu e ele se humilhou. Como sendo Deus, ele se humilhou sendo homem, se tornando homem, se reduzindo. E tudo que ele fez mediante o poder do Espírito Santo. Para que todos nós pudéssemos ter a certeza de que, auxiliados pelo Espírito Santo, esse Espírito que fala conosco a todo tempo, que nós podemos fazer as coisas maiores que Ele prometeu, coisas maiores e melhores para a glória de Deus. Amém? Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz e segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no caminho abre doce esperança. Desfrutarei do teu rico amor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém? Podemos nos assentar? Bom dia a todos. Bom dia. Que himnos, hein? Hoje nós ressuscitamos o cantor cristão e, de certa maneira, vamos falar disso também, mas é um contraste, né? Quando a gente ouve a mensagem teológica de uma música, dita de forma, usando a riqueza da nossa língua, e no caso, nossa língua portuguesa, né? E o efeito poético, como é bonito. Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do versículo 36. Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra de Deus, que diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos agora a direção do Senhor, do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, hoje, nessa manhã, ouvirmos, compreendermos e aplicarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. De vez em quando nós somos movidos por emoções, né? Emoções fortes que nos fazem tomar decisões e atitudes, algumas atitudes até intempestivas, né? Alguém aqui já saiu do sério? Hã? Ah, o Romildo já saiu do sério. A Bia não, Bia.
É uma santa, né? Nunca ficou braba. Nunca, que nem dizem, subiu nos tamancos. Nós somos movidos muitas vezes por reações diante das circunstâncias que mostram algumas coisas sobre nós, né? Quando a gente parte para a ciência, tem um sistema límbico, cuida das nossas emoções, as nossas amígdalas, né, Rebeca? Você que é da área, o tálamo, o hipotálamo, e vai ter uma série de coisas, o epitálamo, e daí tem toda aquela área, tem até um ciclo que é chamado ciclo das emoções, que foi descoberto por um cientista, e hoje é questionado, e hoje já se descobre que tem outras coisas. Mas nós somos movidos, muitas vezes, a agirmos, e muitas vezes agirmos de forma precipitada e exagerada. E algumas reações que nós temos em situações afetam a nossa vida, afetam o nosso futuro, afetam a vida dos outros, não é verdade? De repente agimos, nos afetamos e afetamos também terceiros, outras pessoas. E aqui nesse texto que acabamos de ler, mantenham as Bíblias abertas, né? Nós encontramos uma reação do apóstolo Paulo em relação a João Marcos. Porque João Marcos, ele foi na primeira viagem missionária, mas quando chegou lá na Panfilha, quando estava para entrar na região da Galácia, o João Marcos arregou e ele não quis continuar. E voltou embora para casa. E Paulo ficou indignado com aquilo, porque quando da segunda viagem, Barnabé falou, vamos levar o João Marcos. Daí Paulo disse, não, aquele que nos abandonou lá atrás, como nós vamos agora tornar a levá-lo? E Paulo e Barnabé diz assim que houve tal contenda, Em algumas versões aparece assim, que houve não pequena contenda. Se nós falarmos que o Mateus e a Fernanda tiveram uma não pequena contenda, o que significa isso? Foi grande, né? E foi tremenda, não é isso? Então Paulo e Barnabé brigaram por causa daquilo, Paulo diz, não vou levar esse que arregou lá na primeira viagem e voltou para casa. E depois, mais tarde, Paulo diz, olha, o João Marcos, ele é importante no ministério. Ele, depois de velhinho lá, estava com 60 anos, 64 anos. Naquela época era ser velhinho, né? Paulo já ia morrer, sabia que ia morrer, ele estava preso. E ele fala para Timóteo, traze consigo Marcos, porque ele é importante no ministério. Ele percebeu a importância daquele que ele disse, não vai comigo nunca mais. E imagina as consequências disso no coração de Marcos, né? O João Marcos, ele foi rejeitado pelo maior líder da igreja, o maior missionário que estava despontando. E você, João Marcos, imagine o sentimento no coração dele, ele causou uma briga. Estão entendendo? Ele foi privado de participar de uma grandiosa viagem. Porque da primeira vez, ele, no meio do caminho, voltou. E sabe ali na Panfilha, o que tinha na Panfilha? Vamos pensar, porque o Marcos chegou na Panfilha e disse,
Para mim tá bom, quero voltar embora. A Panfilha, naquela época, era uma região de tráfico de pessoas, sabe? Então tinha aqueles mercenários que às vezes pegava, prendia alguém e levava e vendia para trabalhar como escravo. Fico imaginando Marcos, né? Será que é para mim essa viagem? Além disso, na região da Panfilha, havia um surto tremendo de uma doença que nós temos aqui no Brasil, lá do mosquito, de malária. De malária. Um surto de malária. Agora imagine malária há 2000 anos atrás. Estão imaginando? E segundo os historiadores, o apóstolo Paulo, nessa ocasião, pegou malária. Porque quando ele ficou cego, o apóstolo Paulo teve aquele encontro com Jesus, aquele ministro Ananias, ele foi até lá e curou, em nome de Jesus, o Paulo. Curou totalmente. Mas Paulo, mais tarde, aparece com problemas sérios de visão, e os estudiosos dizem que ele, quando chegou na Panfilha, contraiu uma malária tão braba que afetou a sua visão. E eu fico imaginando o João Marcos, que estava na primeira viagem missionária, numa região que havia tráfico de pessoas, e de repente o maior líder dele, ali, o Paulo, está com malária, e os irmãos sabem o que acontece quando alguém pega malária? É uma tremedeira, é uma febre, são espasmos, é chegar perto da morte. Estão entendendo? Aquele jovem viu tudo aquilo e disse, não sei. E Paulo, depois, na segunda viagem missionária, olha para ele e diz assim, você não serve. Faltou o quê? Empatia, compreensão, olhar a juventude e perceber que tem caminhos que são pesados demais para aquele momento da nossa maturidade, que ainda não é grande. Muitas vezes as nossas atitudes, as nossas reações nas relações interpessoais não levam em consideração o momento que a pessoa está vivendo, a situação, as circunstâncias, a percepção de mundo, a percepção dos perigos. E nós somos prontos a olhar e dizer, é um fraco, é um arregão. Desperdiçamos talentos, ferimos as pessoas, e para curar depois, né? Barnabé ficou com o ferido João Marcos. Barnabé, cujo nome significa filho de consolação. Assim como ele tinha curado Paulo das suas feridas e o levou e o introduziu na igreja de Antioquia, agora ele está com João Marcos, que foi rejeitado, que devia se sentir, como é que falam os jovens? Não vou falar isso, né? Mas sentindo-se muito mal, por não ter conseguido, talvez se sentindo um fracassado, mas estava lá o Barnabé,
Não, nós vamos. Paulo foi para a Cilícia, nós vamos para Chipre. Paulo foi pregar, nós vamos pregar. Levanta o ânimo. Você tem valor. Não é porque você errou, não é porque você voltou atrás que a tua vida acabou. E é interessante como Deus usou João Marcos, né? Não sabe o que João Marcos fez, né? João Marcos ficou grudado lá no apóstolo Pedro, recebeu todas aquelas informações do convívio de Pedro com Jesus e escreveu um livro, o Evangelho de Marcos, e esse evangelho serviu de base para os outros dois evangelhos, o de Lucas e o de Mateus. Olha a importância dele. Hoje, nós estamos falando de reações exageradas. E muitas vezes as nossas reações destroem a psique do nosso irmãozinho. Porque só quem nunca errou, quem nunca teve medo, quem nunca ficou ansioso e preocupado com alguma situação, somente este pode rejeitar o outro nos seus momentos de fraqueza. Quem aqui nunca teve medo? Levanta a mão, eu quero conhecê-lo. Quem aqui nunca ficou ansioso? Quem aqui nunca ficou angustiado diante de uma circunstância, pensando, será que vai dar certo? Pode levantar, ninguém levantou. Então nós também não temos o direito de, como é que se fala hoje? Quando a gente invalida alguém, cancelar. Nós não temos o direito de cancelar o João Marcos. Nem este, nem aquele que convive contigo e que tem os seus medos, que tem as suas ansiedades, que tem as suas fraquezas. Reações exageradas afetam e ferem os outros. Mas Paulo, um homem de Deus, um dia disse, traz o João Marcos, ele é importante, ele é muito útil. Na segunda viagem, Paulo disse, este não é útil, deve ficar. Mas agora, na maturidade, ele disse, ele é muito útil para o ministério. Talvez aquela pessoa que você considere inútil aos olhos de Deus seja extremamente útil. Mas também reações exageradas, vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo 32, nós temos um outro homem que agiu em alguns momentos de forma exagerada. Nós vamos ler no versículo 19 do capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés desce do monte e ele vê o povo fazendo lá o bezerro, adorando o bezerro. Moisés está com as tábuas da lei. E diz a palavra de Deus no versículo 19, e aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Que homem movido pelas emoções, né?
Alguém já tacou na parede alguma coisa que estava na mão? Não precisa levantar a mão, né? Ficou bravo, bam, quebrou. Às vezes agimos assim, né? E Moisés, ele agiu dessa forma exagerada, mas ele também agiu de uma forma, e esse é o meu ponto. Eu peço que os irmãos leiam agora no capítulo 32, o versículo 30, ou melhor, o versículo 31. Vamos ler? Olha só, ele diz assim: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha, isso é agir exageradamente. Tem gente que é assim, tem gente que age exageradamente. Olha o que Moisés está fazendo, está chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, ou o Senhor perdoa, ou risca o meu nome do livro da vida, do teu livro que tens escrito. Olha, as emoções afloradas, o que fazem, né? Isto é, isso daí é uma automutilação, é uma empatia doentia, quando você quer sofrer no lugar do outro. E vem as consequências, né? E aquela pessoa que vive ferrado, né? Vive lá nas drogas, e você tenta ajudar, e é bom ajudar, devemos ajudar, mas quando a nossa ajuda se transforma em destruição pessoal, significa que nós estamos com um problema nas nossas emoções, né? Aquela mãe que vê o filho fazendo coisas que trazem prejuízo e ela está sempre passando pano e sempre se colocando no lugar e sempre, ele contraiu lá uma dívida. Não, ele vai sofrer, eu pago. Risca o meu nome, Senhor. Salva esse povo ou risca o meu nome. Olha o perigo que o Moisés se colocou. Deus teve que dizer para ele: quanto ao meu livro e a quem tem o nome escrito no livro, cuido eu. Agora, esse povo vai sofrer as consequências no dia da minha visitação. Porque às vezes Deus está tratando o coração de alguém e você entra no meio lá e diz: não, deixa que eu resolvo. Senhor, se vai ferir ele, fere a mim primeiro. Alguém já viu essa história? Gente se ferrando por uma emoção doentia que leva a fazer coisas que não são da sua alçada. Que a responsabilidade não é sua. Você tem que ir até onde seja amor. Mas começou a trazer prejuízo para você, para a tua igreja, para a tua família, para a sociedade. Aí há um desequilíbrio ali, né? Um desequilíbrio nas emoções. Moisés agiu exageradamente. Quem aqui estaria disposto a falar com Deus: Senhor, risca o meu nome do livro? Paulo,
E ele fez algo semelhante, mas com mais sabedoria. Ele disse: eu até desejaria que o meu nome fosse riscado em favor dos meus irmãos judeus. Eu até desejaria. Isto é uma empatia que vai até o limite da sobriedade e da não automutilação e autossacrifício. Porque, na maioria das vezes, sabe o que está acontecendo? Deus está trabalhando na vida do outro e você entra no meio para atrapalhar. Hã? Entra no meio. E cada vez que a gente coloca o dedo, a mão, naquilo que Deus está fazendo, nós vamos atrapalhar. Deus fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, do meu livro cuido eu. E esse povo, está lá no versículo 34, vamos ler, diz assim: vai, pois, agora conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Deus não é manipulável. Porque, basicamente, o que Moisés estava querendo fazer? Estava querendo dizer: faça isso, porque senão risca o meu nome. Perdoa ou risca o meu nome. E quem age exageradamente tende a fazer chantagem com o coleguinha do lado, com o irmãozinho. Ou faz isso, ou eu vou me mutilar. Ou eu vou fazer tal coisa. E trouxa quem cai nessa. Reações exageradas. E nós vemos aqui que essa reação de Moisés, ela foi uma reação que afetou ou afetaria a si mesmo. No caso de Paulo, afetava outro, João Marcos. Nesse caso, afetava ele mesmo. Ele se colocou em risco. Mas tem uma outra situação. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Números, no capítulo 20, que também fala de reações exageradas na vida e que trazem consequências. E nós encontramos aqui uma reação interessante. Números, no capítulo 20, no versículo 8, o povo precisava de água, e Moisés sabia que Deus dava água, que vinha da rocha. E Deus falou para Moisés assim, no versículo 7 do capítulo 20 de Números: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Versículo 11, o que Moisés fez? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Só que antes Moisés disse ao povo: ouvi, rebeldes, querem água? Daí ele, pá, na rocha. Reações exageradas. Deus disse: fale com a rocha. Moisés bateu na rocha. E aqui nós vemos uma reação que afeta profundamente a nossa relação com Deus. Deus considerou aquilo errado. Deus considerou aquilo um pecado. Porque às vezes o que acontece? Por causa das nossas emoções, nós surramos o sagrado.
O que tem de gente que está tão íntima do sagrado que começa a surrar o sagrado, né? O que significa isso? Cada das suas emoções falam coisa. Ontem o Israel falou um negócio ali que eu fiquei indignado, não com ele, né? Porque ele me contou algo que ele ouviu. Ele ouviu alguém pregando, ou dizendo na igreja, que já teve quem morresse pela igreja, né? Querendo dizer o quê? Que nós não precisamos fazer mais nada, nós não precisamos sofrer. Já teve quem sofreu. Nós vivemos num outro momento. Parece bonito, né? Mas não. Jesus nos chama a tomar a cada dia a nossa cruz e seguir. Estarmos dispostos a sermos afrontados, estarmos dispostos a morrer pelo Evangelho. Só que nós temos uma intimidade tão grande, né, com o sagrado, que daí nós começamos a fazer certas coisas. Por exemplo, nós ferimos a rocha com as nossas músicas. Eu falei agora há pouco da música, né, que lindo, as músicas e a poesia do cantor cristão, né? Porque a gente sabe quem que criou a música. Hã? Foi Deus. Diz a palavra de Deus que quando ele ainda estava formando a terra, criando o universo, os anjos de Deus já cantavam louvores. O homem nem existia. O homem só descobriu a música. Agora, a gente vai fazer música para o Criador da música. Eu fico imaginando o tremor e o temor que deveria haver no nosso coração, né? Eu fico imaginando a Vitória. Cadê a Vitória? Está ali. Vitória, você vai apresentar uma das suas composições para o Mozart. Como que você se sentiria? Ou para o outro famoso, quem? Né? Beethoven. Israel, você vai tocar para o Beethoven. Hã? Como que você se sentiria? Não estou dizendo que vocês são ruins, não. Mas eu fico imaginando, eu vou fazer uma apresentação para um maestro famoso. Hã? Não estão entendendo? Agora nós vamos aqui na igreja cantar pro Criador das notas musicais. Mas é pior ainda. Sabe por quê? Então, eu fico imaginando essas músicas que às vezes apresentam, dizendo que é adoração a Deus. Fico imaginando o Senhor lá, como diz lá no livro de Amós, que fala? Que ele colocava as mãos nos ouvidos porque não suportava o barulho dos cânticos. Está escrito? E quando João apresentou o Senhor Jesus lá em João 1:1, quem sabe decora? No princípio era o verbo. Ele diz, quem que é o verbo? Jesus. O que é verbo? É a palavra. Jesus é a palavra encarnada. E eu vou usar o que para fazer composições? Hã? A palavra. E quando a gente olha aí, alguns pagãos, nós encontramos, por exemplo,
o grande poeta Fernando Pessoa, que você lê uma das suas poesias e chora, devido ao uso das palavras, a construção das frases, o efeito poético, o efeito literário. Você pega a Clarice Lispector e vai ler uma das suas obras e fica emocionado como ela consegue ver uma coisa comum, uma xícara em cima da mesa, um ovo, e ela vai construindo com as suas palavras uma poesia tão tremenda e profunda que toca no coração do leitor. Você pega os poetas brasileiros tremendos, usando a língua portuguesa. E daí você vai apresentar uma música para o Logos. Israel, você já parou para pensar que você vai apresentar uma música para o Logos, que é conhecido como o Verbo Divino? E daí você vai diante do Criador, que criou tudo pela palavra do seu poder, e aonde se diz que a Escritura é viva e eficaz, e canta lá um batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Mas nem isso, ali ainda tem um pouquinho de poesia. Repetições, vãs, repetições, vãs, repetições, nenhum efeito poético, nenhum efeito literário, nenhuma profundidade, nenhuma grande mensagem sendo transmitida, nenhum conteúdo teológico profundo, nenhuma percepção de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, de quem é o Filho, nada de cristologia, nada de escatologia, nada de profundidade, nada de nada, e é um tatati, tatatá, tototô, e vai diante do Verbo Divino. E assim, espancamos a rocha com as nossas reações exageradas ao nada, ao vácuo, e ofendemos a Deus. Ferimos a rocha teologicamente com as nossas próprias percepções que não são bíblicas. Ferimos a rocha com o nosso descuido ao entrarmos na casa de Deus, porque a palavra de Deus diz o quê? Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. É com temor e tremor. Temor e tremor para louvar, temor e tremor para escolher o repertório que agrade a Deus. Porque quando a gente perguntar para qualquer pessoa qual música que Deus gosta, né? Eu perguntar para cada um dos irmãos aqui qual música que Deus gosta, cada um vai dizer a música que ele mesmo gosta, né? Se a pessoa for do cantor cristão, vai dizer, Deus gosta de música do cantor cristão. Se a pessoa gostar muito do Grupo Logos, aí vai dizer, ó, Deus gosta de música estilo do Grupo Logos, do João Alexandre. Mas ninguém se preocupa em chegar diante de Deus e dizer, Senhor, é para o Senhor, eu quero saber qual música o Senhor gosta. Qual música o Senhor quero ouvir. E para nós termos um termo mínimo de comparação, para sabermos a música que Deus gosta, sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos olhar os salmos. Tem que ter a profundidade dos salmos, a teologia dos salmos,
o desencadeamento das frases, a poesia, a elegância dos salmos. Ali nós temos uma amostra da poesia, da música, da teologia, do tratamento que Deus gosta de ser tratado. Esses tempos estavam cantando uma música chamando Deus de Você. E que mais que tinha? Chamando Deus de Você. E o cara, eu olho para o salmo. Qual salmo que está lá assim? Você e tal. Tem algum salmo? Israel, eu sei que está no hebraico aí. Ah? Ou é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Sublime, o Rei dos Reis, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória pelos portais eternos, aquele que tem um trono da onde sai um rio de vida. Deus gosta de ser tratado conforme ele é tratado nos salmos. Senão a gente fere a rocha. Por isso quero elogiar o grupo de louvor que tem escolhido canções, poesias, melodias que glorificam aquele a quem nós adoramos. Fico muito feliz com isso. Para não ferir a rocha. E finalmente, irmãos, falando de reações exageradas, então essa reação de Moisés de bater na rocha, agora nós temos uma outra reação que está em outro campo. Então vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 15. Convido os irmãos que abram em Lucas, no capítulo 15. Porque quando falamos da reação de Paulo em relação a João Marcos, era uma reação que afetava as relações interpessoais e feria o outro. Quando falamos da reação de Moisés, era uma reação que prejudicava ele mesmo, dizendo, risca o meu nome. E Deus falou, não. Quando falamos da reação exagerada de Moisés com a rocha, a gente está falando de uma reação que afeta o próprio Deus e a nossa relação com Ele, onde nós o ferimos, o magoamos. Mas no capítulo 15 de Lucas, nós encontramos uma reação que está dentro do contexto familiar. No versículo 11, fala de um homem que tinha 2 filhos. Todo mundo conhece a história, vou resumir aqui. O filho mais novo, o que diz? Pai, eu não tenho paciência para esperar você morrer, me dá herança. O que ele quis dizer com isso? Eu administro melhor o dinheiro, tá? Eu vivo bem melhor longe de você. Por isso que ele quis a herança. Ele imaginou que aquela casa na qual ele vivia estava tudo errado. Se ele tivesse administração, ele faria tudo muito melhor. Magoou o coração do pai, feriu o coração do pai. Ele tinha uma perspectiva de que a visão dele de mundo
era superior, e as relações dentro da casa do pai eram relações afetadas pela visão de um velho que não entende nada. Me dá o dinheiro. Vou mostrar para o Senhor como é que se vive. E é muito marcante isso na adolescência, né? Normalmente na adolescência ou na pré-adolescência se considera que a família do outro, a casa do outro, ou o lugar lá no outro, ou lá longe, é muito melhor do que aonde nós estamos, né? É muito comum o adolescente ter vergonha da sua mãe, o pré-adolescente, ter vergonha do pai, ter vergonha da casa, ter vergonha da família, e imaginar que tudo é melhor lá longe. E essa reação exagerada do filho mais novo, em relação a tudo que ele tinha, feriu o coração do pai. E o filho, ele só conseguiu perceber o tamanho da burrada que ele fez quando estava longe. Quando ele viu que os amigos não eram amigos, né? Os amigos só ajudavam a gastar. Quando ele viu que a sociedade é má, que quando você pede ajuda na sociedade, o preço é alto. É diferente do que dentro de casa. Quando ele percebeu que na escassez, quando você tem uma família, você tem com quem dividir o pão. Não é isso? Qualquer filho que saia de casa, quebra a cara. Quando chega perto de casa, o pai sempre está pronto para escancarar as portas, dividir o pão, dividir o cobertor. Não é muito, mas aqui não chove. Não é muito, mas aqui você tem o calor do meu abraço. Não é muito, não é um banquete, mas aqui você tem comida. E você pode estar com, não importa a idade. Bia, se você precisasse do Pastor Brasil hoje, ele te receberia? E o que ele faria por você se você estivesse mal? Hã? E a vizinhança? Hã? Os amigos? Reações exageradas prejudicam o próximo, caso de Paulo, prejudicam a si mesmo, caso de Moisés, ferem a Deus, caso da rocha, ferem o pai, a família, no caso do filho pródigo. E é bem interessante que quando aquele menino caiu em si e resolveu voltar, ele faz um discurso, né? Ele pensa, ai, agi errado, né? Eu vou falar para o meu pai, pai, pequei contra ti
E diante de Deus, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não valorizei. Faz de mim como um dos seus empregados. Eu venho como empregado, eu venho como faxineiro, eu venho aqui, ó, eu lavo o teu chão. Mas quando aquele filho despontou lá longe, aquele pai, diz a palavra de Deus que ele correu. Sabe por que ele correu? Porque na comunidade daquela época, um filho que fizesse isso com o pai estava marcado pelo resto da vida. Chegar para o pai e dizer assim, me dá a herança antes que você morra mesmo. Você é vivo, eu quero. Era uma desonra para aquele pai. E sabe o que aquele pai fez? Ele fez uma coisa que um ancião jamais faria, correr em público. Porque era indigno para um homem mais velho sair correndo no meio da comunidade. Ele tinha que erguer as vestes, mostrar um pouco das pernas, e não era digno. O homem deveria andar dignamente, equilibradamente, no meio da sociedade. Mas aquele pai humilhou-se, correu ao encontro do filho e abraçou o filho. Por que ele abraçou o filho? Porque a comunidade poderia apedrejar aquele que tinha abandonado todo mundo, ido para longe, desperdiçado tudo. E aquele pai, se for para apedrejar o meu filho, apedreja a mim junto. Abraçou o filho. E mandou trazer o anel. Rebeca, teu anel cabe no dedo da tua avó? Acho que vai ficar grande, né? Que ela tem o dedinho menorzinho, porque um tem o dedo mais gordo, outro tem o dedo mais magro. Então aquele anel estava preparado sob medida para aquele filho, que estava sendo aguardado, as sandálias no tamanho certo, a roupa no tamanho certo. Tragam o anel, tragam as sandálias, tragam uma roupa nova, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Reações, ações exageradas. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Queria que você e eu também, nós vamos pensar um pouquinho. Talvez você tenha agido como Paulo, né, e rejeitado alguém porque a pessoa ficou com medo no meio do caminho. E você não percebe a marca emocional que você causou, porque toda reação exagerada causa dor no outro. Talvez você tenha se precipitado, que nem Moisés, em querer ajudar e colocou sua vida em risco. Ou você tenha tratado Deus como se fosse teu compadre, né? Batendo na rocha diariamente, de forma a doer. Ou talvez você seja alguém que não valoriza a sua família. E você acha que qualquer lugar do mundo é melhor do que perto dos seus. Não sei. Mas seja o que for, o nosso Pai Celeste já se humilhou na cruz, mandou seu Filho, preparou uma aliança, uma veste celeste, um abraço caloroso para cada um.
e queira caminhar com Ele e ter as suas emoções saradas e o seu coração transformado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos orienta. Nós agora nos submetemos a Ti e nós não queremos errar, nós queremos ter as nossas emoções sob controle, nós não queremos causar situações por causa do exagero dos nossos sentimentos, mas nós queremos que todas as nossas emoções estejam canalizadas para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nos rendemos a Ti, pedimos que continue nos abençoando como igreja, na palavra, na música, nos relacionamentos. Pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Céus e a terra, montanhas e mares declaram que
Amém. Então, lembrando que temos as atividades importantes da semana. Oração é essencial. Semana eu estava falando a um grupo e mencionei o profeta Jeremias. O profeta Jeremias jogaram ele num buraco, enlameado, né? E alguém chegou para o rei e falou assim: não é certo o que estão fazendo, ele vai morrer de sede e de fome nesse buraco. Daí o rei falou assim: pega 30 homens, 30, e tirem o Jeremias daquele buraco. O que a gente aprende, né? A gente aprende a questão que às vezes para nós socorrermos alguém, nós precisamos de uma equipe. No caso de Jeremias, precisou de 30, né? Pessoal, se nós precisássemos de 30 para tirar alguém aqui de uma situação complicada, está atolado na lama, né? Eu até sei que aqui nós faríamos, conseguiríamos. Sabe por quê? Que a Rebeca quer dizer assim: eu faço força por 2. Né? A Bia, para não ficar para trás, ela fala: eu faço por 3. 3 homens. E a gente, nós iríamos somando e teríamos muito mais força. E oração é isso. E a gente reunido, nós reunidos, clamando, pedindo, intercedendo e agindo em prol daqueles que precisam de socorro nessa sociedade. Então, quando a gente chama todo mundo para vir, é porque é um trabalho coletivo. Aprendendo a palavra, orando juntos. E o que fizeram para o Jeremias? Mandaram uns panos para colocar ele no sovaco, sabiam disso? Para amenizar as dores, né? Ele ia pôr uma corda, então põe uns panos assim, para puxar. Então, às vezes, a gente está tentando amenizar dores de muita gente, que faz parte do trabalho social, mas juntos a gente puxa a corda e tira pessoas que nem sabem que estão no buraco, né? A pior coisa de estar no buraco é não saber que está lá atolado, né? Está lá feliz e cantando. E a gente tem que dar a notícia: ó, você tem que sair daí, porque desse jeito não vai dar bom, vai dar ruim essa situação. E a gente começa tudo no culto de oração. Então, esse é um convite um pouquinho mais longo para que você não deixe de vir. Você que pode, né? Esteja no culto de oração. E no ensaio, para que a gente apresente para Jesus aquilo que nós apresentamos hoje, né? No conteúdo poético, teológico, na melodia, melhor para Jesus. E domingo, culto, vamos trazer gente para que possam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, precisamos do Teu cuidado durante essa semana, que o Senhor esteja nos protegendo dos perigos, ó Deus, no trânsito. Colocamos cada irmão, Senhor e irmã, que dirige os seus veículos, que o Senhor esteja junto, Senhor, dentro do carro, cuidando, protegendo, amparando, para que nenhum mal suceda. Pedimos a Deus proteção no que diz respeito à violência urbana. Cuida de cada um, ó Deus, nós te pedimos isso. Pedimos a Tua graça, a Tua proteção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Em tempo, me veio à mente, eu lembrei de um adolescente que o pai, a mãe,
muito preocupado, porque eles iam sair, né, com os amigos de carro. Ele falou assim, na sua preocupação, vai com Deus, que Jesus esteja contigo dentro do carro, te protegendo. E o adolescente falou para sua mãe, para o seu pai, ele vai ter que ir no porta-mala, porque o carro está cheio, com todos os amigos. Fez uma zoeira, né? E aconteceu que houve um acidente, e quando foram resgatados, tinha uma caixa de ovo, sabe aqueles ovos lá, 36 que vem na bandeja, né? 30, né? Vem na bandeja, no porta-mala, e nenhum ovo quebrado. Estão entendendo? A importância de você entender. Eu, por exemplo, não gosto nem de colocar a Bíblia no banco do carona, assim. Pode ser uma doideira da minha cabeça, né? Um toque, sei lá. Eu não coloco a minha mochila sempre atrás. Banco do carona só tem alguma coisa quando tem alguém sentado ali. Porque eu já falei para o Senhor Jesus, falei, seu lugar, do meu lado, né? Em tudo que eu fizer. Então, às vezes eu vou pôr a Bíblia ali para pegar alguma coisa e põe lá atrás. Assim. Porque é uma representação da presença de Jesus. Então, que o Senhor Jesus nos acompanhe a todos e que tenha um lugar prioritário, inclusive dentro do carro. Amém? Dê um abraço, seu irmão.